Olá, tudo bem? E se eu te dissesse que os maiores obstáculos para construir riqueza não são a falta de dinheiro, mas sim pequenos hábitos quase invisíveis que a gente repete todo dia? Hoje, vamos mergulhar em 26 desses ladrões silenciosos de patrimônio. E a gente vai além do óbvio, para descobrir o que realmente pode estar travando o progresso financeiro. Essa frase que está na nossa fonte resume perfeitamente a ideia. O ponto central aqui não é o quanto se ganha, mas sim o que se faz com o que se ganha, sabe? São essas pequenas atitudes do dia a dia que, quando somadas, têm o poder de construir ou, infelizmente, destruir a riqueza. É uma boa imagem, né? Pense nesses hábitos como se fossem correntes invisíveis presas nos tornozelos. A boa notícia? Depois que a gente identifica essas correntes, fica muito mais fácil se livrar delas. Então nosso trabalho aqui é justamente esse: jogar uma luz em cima delas e mostrar um caminho, começando pela base de tudo, a nossa mentalidade. Muito bem! Vamos lá, primeiro pilar. Antes de a gente sequer tocar no assunto de dinheiro ou tempo, a gente precisa falar do que acontece aqui dentro, na cabeça. O sucesso financeiro, ele começa com uma espécie de reprogramação mental. Não é sobre ter sorte, é sobre ter estratégia e, principalmente, ter foco. Olha só que interessante essa dualidade. Cada sim que a gente dá para um favor ou um convite que não tem nada a ver com nossas metas é, na verdade, um não que a gente está dando para o nosso próprio progresso. Isso é a diferença crucial entre estar simplesmente ocupado e ser verdadeiramente produtivo. As pessoas de maior sucesso são mestres em dizer não para proteger o que elas têm de mais valioso: tempo e energia. Ah, esse é um clássico. A mania de esperar pelo momento certo. O material que a gente analisou dá um exemplo muito forte de investidores que, por ficarem esperando as condições perfeitas, perderam uma alta de mais de 30% na bolsa. A real é que o tal do momento ideal é uma ilusão que o nosso medo de falhar cria. A ação tem que começar agora. E isso leva a gente direto para essa lição do Warren Buffett. A chave aqui não é ter um monte de metas, é ter foco absoluto. E o pulo do gato está aqui, no passo 3. As outras 20 metas não são uma lista de espera. Não, elas são ativamente as distrações mais perigosas. Elas precisam ser evitadas a todo custo para que as 5 principais possam ter sucesso. E para fechar essa parte da mentalidade, um erro muito comum: pedir conselho financeiro para amigo ou parente que não tem experiência nenhuma na área. Geralmente, o conselho que eles dão vem mais do medo que eles sentem do que de conhecimento prático. Para construir alguma coisa, a gente tem que ouvir quem já construiu, né? Ok, vamos para o segundo pilar. E se a questão não for só gerenciar o tempo, mas sim recuperar o tempo perdido? Essa parte agora é sobre como a gente pode resgatar horas preciosas de atividades que, no fundo, não agregam valor nenhum. A fonte sugere um hábito que parece simples, mas tem um poder transformador: adicionar só 1 hora de trabalho focado por dia. Parece pouco, né? Mas espera para ver o efeito disso. Quando a gente coloca na ponta do lápis, essa 1 horinha por dia se transforma em 240 horas extras no período de um ano. 240 horas. E o que são 240 horas? É literalmente um mês inteiro de trabalho produtivo a mais. Pensa nisso, é como ter um 13º mês no ano só para focar em projetos, para estudar, para construir um negócio. É uma vantagem competitiva gigantesca que nasce de uma pequena mudança diária. Outro ladrão de tempo enorme: o ciclo de notícias de 24 horas. Ele consome um tempo precioso e, como a fonte aponta, raramente ajuda a gente a tomar decisões financeiras melhores. Pelo contrário, o que acontece geralmente é o oposto: gera uma ansiedade danada, leva a reações por impulso, e isso é veneno para quem precisa pensar a longo prazo para investir. Beleza, agora a gente entra na parte final, a mais prática de todas. Vamos falar de dinheiro mesmo, de hábitos concretos sobre como o dinheiro é gasto e como ele pode ser economizado. Isso aqui é a prova de que o barato muitas vezes sai caro. A matemática não mente. Uma camiseta de R$ 50, que precisa ser trocada a cada 6 meses, na verdade, custa R$ 300 em 3 anos. Já aquela de 150 de qualidade melhor dura o período todo. No fim das contas, a economia real foi de 50% simplesmente por pensar a longo prazo. Para lutar contra a compra por impulso, a fonte apresenta essa regra bem prática. Ao adiar uma compra que não é essencial por 72 horas, a gente deixa a emoção do momento passar. E a mágica acontece aí. A análise mostra que em 9 de cada 10 casos, depois desses 3 dias, a vontade de comprar simplesmente some. E um gasto desnecessário é evitado. Agora é a hora de caçar os assassinos silenciosos do orçamento.
Sabe, aquela assinatura de streaming, o delivery no fim de semana, a academia que a gente mal usa. Sozinhos eles parecem inofensivos, mas quando a gente soma tudo, eles viram um vazamento constante que drena uma parte importante da renda todo mês, muitas vezes sem que a gente nem perceba. E esse número aí na tela? R$ 135 mil. Pois é, esse é o verdadeiro custo de oportunidade. A fonte fez um cálculo, só R$ 1.800 por ano, que é o valor de algumas dessas assinaturas somadas, se fossem investidos ao longo de 25 anos, poderiam virar R$ 135 mil. É um patrimônio inteiro que se perde em pequenos gastos do dia a dia. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O cartão de crédito tem que ser tratado como uma ferramenta, não como uma extensão do salário. A regra de ouro é simples e não tem negociação. Só passe o cartão se o dinheiro para pagar a fatura inteira já estiver na conta, hoje. Isso evita a armadilha perigosíssima da dívida e dos juros absurdos. Então, no fim das contas, a grande mensagem que fica é essa. A construção de riqueza não depende de um grande golpe de sorte. É um processo. É o resultado da eliminação de hábitos ruins e da prática de pequenas escolhas positivas, dia após dia, de forma consistente. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação: de nada adianta ter a informação se ela não virar ação, certo? Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro pequeno hábito a ser eliminado para dar o pontapé inicial nessa jornada? A verdadeira mudança começa sempre com um único passo.